Boa noite e a paz do Senhor Jesus a todos que estão nos acompanhando nessa live. Você que está nos acompanhando através de outra rede social ou em outro horário, outro dia, parabéns por nos acompanhar. Eu sou o apóstolo Edmilson, criador da igreja Chama Divina do Trono de Deus. Uma igreja que nasceu no coração de Deus para que Deus pudesse revelar muitas coisas que Ele quer revelar para a humanidade e que as igrejas atualmente não estão revelando para o povo de Deus, para as pessoas que realmente precisam se aperfeiçoar, para se tornar perfeito conforme a vontade de Deus. E hoje nessa mensagem eu quero trazer uma mensagem muito importante para a sua vida, sobre os escolhidos de Deus para realizar a boa vontade de Deus na terra. Você que está nos acompanhando está de parabéns, não saia daí, fique do começo ao fim. Eu vou estar o mais breve possível trazendo essa mensagem para você em poucos minutos. Eu não sei qual é a sua religião, se você acredita em Deus ou não. Deixa aí nos comentários se você acredita no Deus Criador dos céus e da terra, se você acredita em Jesus. Deixa aí nos comentários. Nos acompanha aí. Se já é algum inscrito no nosso canal no YouTube, tá de parabéns. Já seleciona o sininho aí, já deixa um like. Você que está nos acompanhando pelo Facebook, deixa aí nos comentários, tá? Se você crê nesse Deus, o qual eu acredito, que é o Deus Jeová, o Todo-Poderoso, e seu Filho Jesus Cristo. Amém? Se você tem uma Bíblia aí, eu convido você para abrir a Bíblia Sagrada no livro de Vamos ler a Bíblia Sagrada. Já vai procurando aí a sua Bíblia, onde você deixou um lápis, começou uma caneta, tá? Vamos ver o que está escrito no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11. Que fala sobre os títulos dos homens de Deus que o próprio Senhor Jesus escolheu para trazer edificação, um preparamento para quando ele voltar, esteja um povo pronto para subir no arrebatamento, pronto para ressuscitar, para se encontrar com o Senhor nos ares. No livro de Efésios, fica bem próximo do livro de Vamos ver aqui no livro de Efésios, próximo de Gálatas, capítulo 4 e versículo 11. Se você não encontrou, você pode estar nos acompanhando pelo YouTube, se você está acompanhando por outras redes sociais, porque lá eu vou colocar a descrição e também um comentário fixado. Todas as referências bíblicas que eu citar aqui nessa live, nesse vídeo que eu estou falando, eu vou deixar todas as referências bíblicas, um esclarecimento, a minha visão ministerial, o meu ponto de vista sobre a obra de Deus. E você pode estar estudando. Amém? Vamos lá. Efésios capítulo 4 e versículo 11. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ele mesmo designou alguns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Veja, aqui são 5 títulos que o Senhor Jesus Ele deu para certas pessoas para poder estar fazendo a obra dele. Isso aqui não são só apenas títulos, mas dons. São pessoas, mensageiros,
para anunciar as boas novas sobre o reino de Deus. Sabe por que eu estou trazendo essa mensagem para você? Porque eu preciso falar a verdade para você. Coisas que muitas igrejas não fazem. A maioria das igrejas não prega sobre isso. Sabe por que não prega sobre isso? Porque cada igreja defende a sua hierarquia. Defendem a que a religião acredita. Você está vendo aí o título aí no meu Facebook, que é Apóstolo Edmilson Pereira. Edmilson Pereira é meu nome, Apóstolo é o meu título. Às vezes você esteja se perguntando, mas Apóstolo Edmilson, quem te deu esse título de apóstolo? Por que você se autotitula apóstolo? Eu vou trazer a resposta para você agora. Eu vou trazer a resposta. A palavra apóstolo, ela vem de um significado muito importante. Primeiro significado, significa mensageiro. Vamos lá. Mensageiro, significado, tá? Isso serve para todos os outros títulos que foi citado aqui. Mensageiro. Agora, mas que tipo de mensageiro é esse? Vamos mais se aprofundar? Enviado. Enviado de quem? Enviado do próprio Deus. A palavra apóstolo, ela veio também de enviar com propósito particular. Veja, quando Jesus escolheu 70 pessoas para fazer a obra dele, se chama discípulos. Quando Jesus começou a pregar, a maioria deles abandonaram. Ficou 12. Ainda estava como discípulo. Um traiu, ficou 11. A partir daí, Jesus deu um título para eles de apóstolos. Porque ele estava passando uma missão particular para eles realizar. Que era fazer discípulo de todas as nações. Então, uma responsabilidade muito grande. Algo que ninguém ainda estava fazendo. Apóstolo Paulo, quando foi escolhido para ser apóstolo, Jesus deu uma missão para ele, né? No caso, o apóstolo Paulo, que era Saulo, passou a ser Paulo. Deu uma missão para ele que ninguém ainda estava fazendo. Porque até então os 11 apóstolos, 12 com Matias, anunciavam o evangelho apenas para os judeus. E Jesus queria alcançar as almas do mundo inteiro, independente de nacionalidade. E ele escolheu Paulo para ser apóstolo dos gentios. Eu me autotitulo apóstolo porque eu sei que Deus me escolheu com essa missão para ser apóstolo. Porque Deus me deu uma missão particular. Uma missão que ele talvez tentou entregar para muitas outras pessoas aí para fazer, mas não fizeram, se covardaram. E Deus entregou uma missão para mim super importante. Que você vai saber qual é essa missão no dia a dia, conforme você vai acompanhando o trabalho desse apóstolo, no caso sou eu, que vou estar trabalhando para o reino de Deus. Amém? Eu vou estar falando aqui. São muitas coisas que as igrejas deixaram de pregar, ou nunca pregaram, que eu estarei pregando. A maioria das igrejas de hoje fala que apóstolos só eram nos tempos antigos. Você que costuma ler a Bíblia, procura aí no Novo Testamento se existe algum versículo bíblico dizendo que apóstolos só era para os dias no princípios do início da igreja. Não tem. Eu vou mostrar para você. Vamos ler aqui agora o que significa profeta. Muitas pessoas ainda acham que profeta só era até Jesus. Porque na Bíblia Sagrada, no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 16, dizem que
a lei e os profetas foram até João Batista. Está escrito. E agora? A lei e os profetas foram até João Batista. Mas a mesma Bíblia fala, no livro de Atos, capítulo 11, versículo 17. Você pode estar lendo depois. Se você não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva. Vai na descrição para você pegar todos os textos de referência. Fala que um grupo de profeta de lá Jerusalém foi para Antioquia. E vou até mostrar para você aqui. Isso foi uma média de uns 20 a 100 anos depois da morte de Jesus. Tá? Vamos ler aqui, livro de Atos, capítulo 11 e versículo 27. Olha o que está escrito. Vamos ver. Durante esse tempo, alguns profetas viajaram de Jerusalém até Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, pôs-se em pé numa das reuniões e predisse pelo Espírito que uma grande fome viria sobre todo o mundo romano. Isso se cumpriu durante o reinado de Cláudio. Veja, existia um grupo de profetas em Jerusalém. Aí após 20 a 100 anos, após a morte de Jesus. Veja, se a Bíblia fala que a lei e os profetas foi até João Batista, por que após a morte de Jesus, ainda existia ainda um grupo de profetas, na época de Paulo, que profetizava e fazia a obra de Deus? Eu vou esclarecer algo para você, que as igrejas... Entenda, gente, eu não estou aqui falando mal de pastor, nem estou falando mal de igrejas, ok? O que eu estou esclarecendo para vocês, que Deus me deu uma missão, que Ele quer realizar nesses últimos dias através da minha vida. Falar aquilo que as igrejas não falam. Falar aquilo que as igrejas atuais deixaram de falar. Fazer aquilo que as igrejas atuais deixaram de fazer. Amém? É só o cumprimento da palavra de Deus. Para você entender essa mensagem. Eu vou mostrar para você o que significa profeta. Você pode pesquisar no Google os verdadeiros significados da palavra profeta. Eu até peguei aqui algumas referências. Vou mostrar para você algum do significado. A palavra profeta, você pode aí, eu vou só ler aqui. A palavra profeta significa, eu vou falar para você, vidente, aquele que revela o futuro, um enviado de Deus, aquele que recebeu visões espiritual, ordens espirituais da parte de Deus para revelar, para falar o que há de acontecer no futuro. Então esses são o verdadeiro significado de profeta. Hoje, nos dias atuais, ainda existe sim homens e mulheres de Deus que Ele quer usar como profeta para falar para você, te alertar dos perigos que há de vir caso você não se arrepender, não se converter dos seus pecados. E para alertar você dos perigos, revelar o futuro, alertar sempre a humanidade. Essa era o dever dos profetas. Revelar o futuro, alertar a humanidade, fazer as pessoas se arrepender de seus pecados e se aproximarem de Deus. Terceiro título que Deus escolheu para a igreja. Ou melhor, Deus deu para o mundo, para a terra, para cuidar do povo de Deus. A Bíblia fala do evangelista. O que significa a palavra evangelista?
Você pode pesquisar no Google e procurar no dicionário. Aquele que anuncia boas novas. Especialmente boas novas espiritual, que é a boa nova do Evangelho, que é as mensagens do reino de Deus. Veja, já que eu vou esclarecer para você a função de cada um desses títulos. Quarto, pastor. O que significa a palavra pastor? Nos antigos tempos, o pastor era aquele que cuidava de ovelhas, que passava a primeira vigília, a segunda vigília, a terceira vigília, a quarta vigília, vigiando os animais do campo para não ser atacado pelos lobos. Então, além de vigiar, eles cuidavam. Então, o pastor é aquele que cuida, é aquele que vigia, é um guia espiritual da igreja, tá? Veja, mestre, o quinto título que Deus escolheu para a igreja. Seja bem-vindo, pastor Jesus de Oliveira, grande homem de Deus, Assembleia de Deus Madureira, cidade de Luisiânia. Seja bem-vindo à nossa live, seja bem-vindo. Vamos estudar junto a palavra do Senhor. Glória a Deus. Estou aqui trazendo uma mensagem sobre os 5 escolhidos de Deus que Ele, através do Senhor Jesus Cristo, colocou na terra para cuidar de sua igreja, para alertar as pessoas do que há de vir no futuro. Glória a Deus. Vamos lá. O que significa a palavra mestre? Aquele que tem um autoconhecimento para ensinar em alguma área da ciência, em alguma arte. Agora eu vou falar a função de cada um deles. O apóstolo, conforme as escrituras sagradas, é aquela pessoa que recebeu uma missão para estar na liderança de algum ministério. Um exemplo, os primeiros 12 apóstolos de Jesus Cristo foram os iniciantes da igreja de Jesus na terra. Paulo, ele recebeu também uma mensagem particular da parte de Jesus, para trazer aquilo que ninguém fazia, pregar o evangelho aos gentios e preparar pessoas para ser pastores, para ser evangelistas, e preparar pessoas para ser cooperadores, como diácono, presbíteros, para auxiliar aqueles que estavam se convertendo ao cristianismo. Então é uma responsabilidade muito grande. Esse é o verdadeiro significado de apóstolo. Aquele que recebe uma mensagem da parte de Deus, uma mensagem particular, para trazer algo individual, ou trazer algo especial. Amém? O profeta é aquela pessoa que faz a obra de Deus de uma forma especial, que ele recebe revelações, visões da parte de Deus, para trazer mensagens de alerta, revelando os perigos e revelando o futuro para as pessoas. Então, qual é o papel do profeta? O papel do profeta é revelar aos apóstolos, aos pastores, aos mestres, aquilo que Deus quer falar para eles, aquilo que Deus quer que eles façam. Sempre quando tiver alguém que está prestes a cometer talvez alguma loucura, o profeta é para alertar ele a não cometer. Alguma pessoa que está se convertendo ao cristianismo, mas está prestes a cometer alguma loucura ou está cometendo algum tipo de pecado, esse profeta é para alertar. Olha, cuidado, assim diz o Senhor. Se você cometer isso, você vai sofrer as consequências. Assim diz o Senhor.
Vigia, te prepare. Cuidado. Mas o profeta só deve falar aquilo que Deus manda. Falar aquilo que Deus revelou. Ele não pode falar aquilo que Deus não mandou. Não pode ficar falando aquilo que Deus não mandou ele falar. Porque assim, ele está correndo o risco de sofrer um grande castigo da parte de Deus. Porque no Velho Testamento, a sentença, o castigo dos profetas falsos era a morte. Qualquer pessoa que viesse em nome do Senhor Deus, sem ele ter ordenado, sem ele ter mandado, era castigado com a própria morte. E hoje em dia tem muitos falsos profetas aí, profetizando, sem Deus ter mandado. Dizendo que teve revelações da parte de Deus, sem Deus ter revelado. Tem muitos falsos apóstolos por aí, se tem sim, dizendo que ele recebeu um chamado de Deus particular, que Deus escolheu sem Deus ter escolhido, sem Deus ter chamado. E as provas são as suas obras, que não condiz com o que está escrito na Bíblia Sagrada. Agora eu vou falar do evangelista. O evangelista é aquele que anuncia as boas novas, por amor. Aquele que prega sem nenhum interesse financeiro. Aquele que realmente maneja bem a palavra de Deus, conforme as escrituras sagradas. E qual é o papel do evangelista? O papel do evangelista é anunciar as boas novas. É anunciar. Conforme as escrituras sagradas, o evangelista, hoje, ele pode estar aqui na cidade, Luisiânia. Amanhã ele pode estar bem ali em Penápolis, cidade vizinha. Hoje ele pode estar aqui no estado de São Paulo, evangelizando. Amanhã ele pode estar no estado do Maranhão. Depois da manhã ele pode estar no estado do Paraná. Ou ele pode estar em outro país, evangelizando. Porque o negócio dele é evangelizar. Traduzindo para os dias atuais, se chama itinerante. Aquele mensageiro que passa de passagem. Esse sim é o evangelista, o missionário que recebeu uma missão de anunciar as boas novas. E o pastor? Qual é, na hierarquia da igreja de Deus, qual é o dever e o papel de um pastor, um líder espiritual que é um pastor? Eu vou falar agora, eu vou revelar. O senhor que é pastor, está aqui nos acompanhando, pode até comentar nos comentários o seu ponto de vista, o senhor estudado em teologia. Deixe nos comentários aí o que o senhor está achando dessa mensagem. O pastor é aquele que recebe um chamado para cuidar, para pastorear, para ser um guia espiritual. Um exemplo. Veja. O apóstolo é aquele que cria um ministério, é aquele que lidera, que organiza, é aquele superior, aquele que recebeu um chamado particular. Só que ele tem que cuidar de outros pastores, ele tem que estar na liderança, conforme a hierarquia da igreja. Aí vem o profeta de passagem, para profetizar, alertando a igreja, alertando os pastores, alertando todo mundo. Mas aí o negócio dele é passar apenas aquilo que Deus mandou ele passar. Ele não tem aquele tempo para estar ali o tempo todo vigiando. E o pastor, ou melhor, e o missionário? O missionário é aquele anunciadores das boas novas. Aquele anunciadores, ele tem que anunciar. Ele tem que anunciar o máximo que ele puder, nas redes sociais, pessoalmente, nas praças, na rua, no templo. O missionário, que no caso é o evangelista, ele é aquele que anuncia as boas novas. Alguém tem que cuidar daqueles que estão se convertendo a Cristo. Alguém tem que cuidar. E quem é que cuida? O pastor. Por que o pastor? Porque o pastor é aquele local
aquele que fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, até mais, cuidando das ovelhas local. Ele vai tendo conhecimento sobre a vida pessoal dos membros, a empresa que os membros trabalham. Ele vai ter mais conhecimento sobre seus familiares, do que ele faz, do que ele deixa de fazer. O pastor, ele é o guia espiritual. Então, conforme a vigilância do pastor, ele vai tendo conhecimento sobre a vida daquela pessoa, se ele está vivendo conforme a palavra ou não. E o pastor, como guia espiritual, ele vai orientar. Se o pastor perceber que aquele fiel, aquele crente, não está mais se consagrando, o pastor vai orientar ele que ele deve se consagrar. O pastor que está acompanhando a espiritualidade daquele fiel que se converteu a Cristo, e vê que ele está saindo fora dos ensinamentos da palavra, o pastor vai ensinar que ele deve orar pela manhã, pela tarde, às noites, que deve estar sempre em comunhão com Deus. O pastor vai ter tempo para dar estudos bíblicos para essa pessoa em sua casa, no templo. O pastor, ele vai ter tempo suficiente para cuidar melhor, instruir aquela pessoa, até ela se estruturar. Só que muitas vezes o pastor, ele não tem um conhecimento mais aprofundado. Aí é onde vem o mestre, porque o mestre é aquele que tem um conhecimento mais profundo da lei de Deus. Olha, veja a hierarquia. O apóstolo, que é aquele que tem um chamado particular da parte do Senhor Jesus, para fazer aquilo que poucos fazem. Aí vem o profeta, que era para trazer uma mensagem diretamente de Deus, um porta-voz de Deus, para falar se diz o Senhor, para deixar as pessoas de orelha em pé mais atento. Aí após o profeta, aí vem o missionário, trazendo as boas novas. Após o missionário, aí vem o pastor, que é para estar acompanhando aquele fiel o tempo todo. É para estar acompanhando. O pastor é para estar ali acompanhando, ensinando o fiel a ser ofertante, ensinando o fiel a ser dizimista, ensinando o fiel a ser obediente a Deus, cumprindo com suas obrigações, sendo honesto, homem de palavra, mulher de palavra, ensinando a ser de caráter, cumprindo com seus deveres, sendo fiel, nunca abandonar a congregação, como diz na palavra do Senhor, Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixeis a congregação, como é costume de alguns, quanto mais que se aproxima o grande dia do Senhor. Qual é o grande dia? O dia do arrebatamento da igreja, o dia do juízo final, tá? Então o pastor pode estar ali alertando. Só que muitas vezes o pastor não tem autoconhecimento. Aí vem o mestre. O mestre é aquela pessoa que prepara uma ferramenta para passar para esses líderes um estudo mais aprofundado, para que o profeta não seja apenas aquele espiritual, mas que seja aquele de conhecimento também. Que o apóstolo não seja apenas aquele com aquela responsabilidade de liderar, aquele líder espiritual que só recebe revelação de Deus, mas que ele tenha também um amadurecimento na lei. Que o missionário não venha a ser apenas aqueles que falam Jesus te ama, Jesus quer te salvar, não, mas aquele que maneja bem a palavra de Deus. Então o mestre é aquele que vai preparar ferramentas, estudos mais aprofundados para esses líderes, para que todos eles venham a ter crescimento espiritual e conhecimento, na lei. Ainda tem mais. O mestre é aquele responsável para preparar estudo mais aprofundado para os pastores, para que eles não preguem heresias para os seus membros, como alguns pastores por aí que ficam pregando heresias. Ô irmão, ô irmã,
Tem que fazer a barba. Se você não fizer a barba, se você deixar a barba crescer, você vai para o inferno. Ô irmã, não se depila não. Aí a irmã não consegue nem abaixar o braço direito, ficando assim, ó, o peso. A irmã não corta o cabelo não, é pecado. E a irmã com o pescoço levantado, com o cabelo grande, mas arrastando no chão, e o peso, 2, 3 quilos de cabelo. E a irmã ficou uma dor aqui no pescoço. O pastor fica pregando heresia. Então o mestre é alguém com capacidade, tanto instruído pelo Espírito Santo, como também pela lei. O homem que tem autoconhecimento. Aquele que tem uma arte na ciência espiritual profunda. Não saia daí agora. Continua, porque eu tenho mais uma mensagem de Deus para a sua vida. No versículo 12, porque no versículo 11 fala que Deus escolheu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para mestres. Agora, por que Deus escolheu esses 5 com esses títulos e dons espirituais e com essas missões? Eu vou aqui na Bíblia Sagrada, no versículo 12, você vai entender o porquê. Vamos ver aqui o que está escrito, para você entender. Vamos ver. Vai acompanhando aí na Bíblia Sagrada, abra a sua Bíblia, no livro de Efésios. Efésios fica perto de Gálatas. Vamos ver aqui, capítulo 4, e versículo 12. Diz assim, ó, olha o que diz a palavra do Senhor. Efésios 4, eu vou ler aqui 3 versículos, para você entender melhor. Ele mesmo designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis em preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, produzem Vou ler melhor para você entender. O versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade que é a fé e o conhecimento do Filho de Deus, produzem e amadurecemos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Olha o objetivo de Deus, por ter escolhido homens com esses 5 títulos, para que todos chegamos em uma unidade só da fé, para que todos nós chegamos em uma unidade só, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só Deus. Ele quer que todos nós se tornamos perfeitos, uma imagem completa de Cristo, para quando Jesus voltar, ele arrebatar a sua igreja. Entenda melhor. Vou ler mais uma vez uma parte do versículo. Até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, produzem o amadurecimento, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Você sabe o que significa isso? Jesus, ele tem um número de salvo que ele quer salvar, para quando ele voltar para arrebatar sua igreja, esse número esteja completo. Porque a Bíblia diz que Jesus um dia vai reinar 1000 anos na terra. E sabe quem é que vai reinar com Jesus? Os salvos. Jesus, ele já veio uma vez e ressuscitou os antepassados. Ele vai voltar pela segunda vez. Os mortos ressuscitarão primeiro. Os vivos encontrarão com Jesus nos ares. Então Jesus, ele quer que os apóstolos, profetas, os evangelistas, os pastores e mestres ensinem o povo a verdade, sem heresias. E que todos estejam prontos para levar o evangelho de salvação para que as pessoas sejam salvos.
quando completar o número de salvos, Jesus vai arrebatar a igreja. Agora imagina só. Após o arrebatamento da igreja, vai vir um anticristo. Isso já é uma parte, já é outra mensagem que eu vou estar trazendo, mas eu vou resumir breve para vocês. Ainda vai ter 2 arrebatamentos. O segundo arrebatamento que vai ser, é esse agora que nós esperamos a qualquer momento. Assim que completar o número de salvos, ele vai voltar a arrebatar a sua igreja. Aí vai vir um anticristo, um homem usado por Satanás, e vai reinar um certo período, prometendo paz, mas não vai conseguir. É onde Jesus vai vir com a sua amada igreja, nas nuvens, onde todo olho verá, todo olho vai ver. E a Bíblia diz que nessa época, todas as nações estarão reunidas contra Israel para guerrear contra Israel. E a Bíblia diz que o próprio Jesus vai vir, montado em um cavalo branco. E ele vai fazer um grande convite aos animais do campo e às árvores carniceiras. E vai dizer: vinde a todos para o grande banquete. E a Bíblia diz que da boca do próprio Jesus vai sair espadas, que vai sair matando todos os soldados que vão estar em redor de Israel para invadir Israel. E os animais do campo selvagens, e os urubus, charcais, comerão as carnes daquele povo. E o sangue dos soldados, daqueles contra o povo de Israel, darão até os freios do cavalo, que no caso, atualmente chama de arreios, né? Ou outro nome que eu, conforme a região, eu não entendo bem, mas eu creio que você consiga entender. Aí a Bíblia diz que Jesus vai aparecer nas nuvens com o seu povo salvo para reinar o milênio, 1000 anos. Acabando os 1000 anos, a Bíblia diz que Jesus vai soltar Satanás, que durante os 1000 anos, Satanás vai estar preso. E Satanás será solto. Jesus vai tirar o seu povo novamente da terra. E ele também vai sair da terra. Deus vai dar uma nova chance para aqueles que ficarem aqui na terra. Aqueles que durante o reinado de Anticristo pagaram com a vida, eles serão ressuscitados no último dia. Isso será uma parte de outra pregação, vou falar aqui bem resumido. Durante o milênio, você que for salvo vai reinar com Cristo. E aqueles que não for salvo ressuscitarão também. Está escrito no livro de Daniel, capítulo 12, sobre a terceira ressurreição, que vai ser uma ressurreição geral. A Bíblia diz que o inimigo, após 1000 anos, ele será solto. Tentar enganar o máximo que ele puder. Jesus vai enviar anjos e as 2 testemunhas. E o povo não vão dar ouvido. Onde Deus vai o quê? Destruir toda a humanidade por completo. Aqueles que morreram na obediência ressuscitarão. E aqueles, em geral, serão ressuscitados. Aqueles que foram fiel ou não. Os que foram fiel brilharão como o sol da justiça. E aqueles que forem justos receberão corpos imundos e serão condenados à eternidade. Então, entenda. Jesus, ele quer salvar toda a humanidade. É por isso que ele escolheu esses 5 com dons especiais diferentes, mas com o mesmo objetivo: que todos se salvem. Mas enquanto não se cumprir a quantidade de salvos que Jesus quer salvar, ele não vai vir. Eu vou dar um exemplo aqui. Se todas as pessoas, hoje mesmo, se arrependessem de seus pecados, e todos se entregassem a Jesus, de coração, Jesus Cristo voltaria para arrebatar a sua igreja. Porque com certeza completaria o número de salvos. Sem dúvida. Mas como nem todos se arrependem de seus pecados, nem todos estão preparados para o arrebatamento da igreja, Jesus ainda não voltou, mas ele vai voltar. Então eu, Edmilson, recebi um chamado especial de Deus para pregar aquilo que muitos não pregam. O que muitas igrejas deixaram de pregar hoje? Sobre os 7 Espíritos de Deus.
Muitas igrejas deixaram de pregar hoje sobre a responsabilidade que um líder religioso cristão tem. Eu vou dar um exemplo para você bem simples aqui. A maioria dos pastores prega hoje. Não precisa mais pregar doutrina sobre maquiagem, sobre uso e costume. O próprio Espírito Santo vai convencer esta pessoa. Aí muitos pastores aceitam homem cheio de brincos, corte de cabelo maluco, todo doidão, cantar no altar. O cara tá se prostituindo e tá lá no altar pregando. Não, irmão, não pode mexer não, porque o Espírito Santo ainda não convenceu essa pessoa que ele tá errado. O Espírito Santo vai convencer. Deixa eu falar uma coisa para o senhor que é líder, o senhor que é pastor. A Bíblia diz assim, ó: ai de mim, se não pregar o evangelho. O apóstolo Paulo falou. Então qual é o papel do pastor? Cumprir com o seu chamado, que é ser um líder espiritual, alertar a pessoa, mostrar na Bíblia, ó, tá escrito aqui, ó: não faça marca no seu corpo. O meu dever como pastor é lhe ensinar. Se você quiser fazer tatuagem, faz. Sabe aquela menina namoradeira, aquele rapaz que gosta de morder no pescoço da menina, a menina gosta de morder no pescoço do rapaz, fica todo machucado. Ah, eu tenho que mostrar a marquinha. Se o senhor que é pastor, que é líder espiritual, não está alertando essa pessoa que ele está errado, cuidado. Porque se essa alma for para o inferno, o senhor é culpado, a senhora é culpada. Imagina só essa pessoa dando uma de gostoso, quer mostrar para todo mundo que está namorando. Tá cheio de marquinha no pescoço, cheio de marquinha, sei lá, na mão. Aí de repente, aquele sangue na pele coai, aquela pele dessa pessoa começa a apodrecer e já está com câncer. E essa pessoa morre, desconcertada e ir para o inferno. Aquela pessoa vai pagar pelos pecados dela. Mas o pastor, o líder espiritual, também vai pagar por não ter alertado. O Espírito Santo, ele convence a partir do momento. O pastor, ele mostra que é pecado. E o Espírito Santo vai dizer: olha, realmente é pecado mesmo, porque a Bíblia está dizendo. E o pastor, que é teu líder espiritual, ele falou. E eu estou aqui como testemunha que realmente é pecado. Sabe aquela irmã na sua igreja, pastor? Sabe, irmã missionária? Que se maquia todinha, parecendo uma palhaça, desfazendo a imagem de Deus, que usa roupa transparente, mostrando até a cor da calcinha. E você não está alertando essa pessoa que essa pessoa está errada. Você tem que mostrar na Bíblia Sagrada sobre o espírito de lascívia que não herdará o reino de Deus. Se você não mostrar para ela que aquele que pratica lascívia não herdará o reino de Deus, como que o Espírito Santo vai convencer essa pessoa? Se você não está mostrando para ela na Bíblia. Você tem que chegar educadamente a esta pessoa: irmã, está escrito aqui na Bíblia. Olha aqui, não é eu sou seu líder, a sua líder espiritual, mas está dizendo bem aqui na Bíblia que aquele que provoca lascívia não herdará no reino de Deus. Vamos no dicionário ver o que significa lascívia? Mostra para ela no dicionário. O meu papel é de te alertar. Siga se quiser. Se aquela pessoa não quiser seguir, qual é o papel do líder espiritual? Irmão, fica aí como membro, sentado, ouvindo a palavra. Mas aí você não vai receber uma oportunidade para cantar aqui no altar. Você não vai receber a oportunidade para tocar no que é sagrado. Sabe por quê? Porque eu sou seu líder espiritual, eu preciso mostrar a verdade. Busque o Espírito Santo para ele te convencer que realmente você está em pecado, que está errado, que você está praticando. A Bíblia fala dos 7 Espíritos de Deus. 5 mais 2. 7 Espíritos de Deus. Quais são os 7 Espíritos de Deus sobre a terra? Muitos falam: eu não sei. A Bíblia não deixa bem claro. Deixa sim. Vamos ler mais a Bíblia. Jeová, ele anunciou quando Jesus Cristo foi batizado que Jesus era testemunha fiel, o Filho unigênito, que todos deviam seguir. Então, já é o Espírito da verdade, mensageiro da paz. Jesus, o que ele disse? Ele falou que ele é a própria verdade. Quem segue ele não anda em trevas. É o segundo Espírito de Deus que anuncia
a mensagem. O que é que Jesus falou sobre o Espírito Santo? Eu rogarei ao Pai e enviará outro, que anunciará toda a verdade sobre mim. Já são 3, o terceiro Espírito de Deus, que anuncia todas as verdades sobre a terra. O Pai, o Criador, o Filho, o Salvador, o Espírito Santo, que convence o homem do pecado. Mas para o Espírito Santo convencer, é necessário que o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre mostrem a verdade para o povo, para que o povo se convença. O quarto Espírito de Deus está sobre toda a terra. A mensagem de Deus, a Bíblia Sagrada, a lei de Deus. Porque a Bíblia diz que a lei de Deus é perfeita, que instrui o homem, que ensina o homem toda a verdade. Já são 5 Espíritos de Deus. São o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Escritura Sagrada. O quarto. O quinto é aqueles que foram escolhidos pelo próprio Deus para anunciar as boas novas, para cuidar da igreja, anunciando as boas novas, que é o apóstolo, profeta, o missionário, que no caso é o evangelista, o pastor e o mestre. São 5 Espíritos de Deus. E agora, quem é o sétimo Espírito de Deus que anuncia as boas novas em toda a parte do mundo? É a igreja. Presta bem atenção. O sexto Espírito de Deus, que anuncia a verdade de Deus sobre toda a terra, a igreja. Porque a partir do momento que você se converte ao cristianismo, se converte à fé cristã, tem a convicção da sua salvação, você tem o dever de falar para os seus familiares, para os seus amigos, que Jesus Cristo salva, Ele cura, batiza no Espírito Santo e leva para o céu. São 6 Espíritos de Deus espalhados sobre toda a terra. Quem é o sétimo Espírito de Deus que está espalhado sobre toda a terra, anunciando as boas novas do Evangelho? Os anjos de Deus. Você pode ler no Velho Testamento e no Novo Testamento. Fala que quando foi enviado o Messias à terra, aquela mulher estava recebendo o menino Jesus. Um anjo anunciou as boas novas do Evangelho para ela, que estava vindo o Messias. Na última hora, quando não tiver mais os profetas, os apóstolos pregando, sabe quem é que vai anunciar as boas novas do Evangelho? Vai ser um anjo. A Bíblia diz que no último dia, um grande anjo vai estar com um grande Evangelho na mão, falando para todo o povo da terra: arrependei-vos dos vossos pecados e adorai apenas a Deus, o Criador dos céus e da terra. Esses são os 7 Espíritos de Deus. Se você não sabia, fique sabendo a partir de agora. Pai, Filho, Espírito Santo, a lei de Deus, os escolhidos de Deus, a igreja e os anjos do Senhor. Amém? Então tem tantas coisas que a igreja deixou de pregar. Alguns pregam. E Jesus me deu uma missão especial, que eu quero estar trazendo para todos vocês ouvintes que estão nos assistindo nesse momento, e para todos que hão de ouvir o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda tem mais uma missão que Deus tem colocado na minha vida: restaurar o ministério dos profetas, restaurar os ministérios dos apóstolos, restaurar o ministério dos mestres, ungidos e escolhidos pelo próprio Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então eu espero que essa palavra tenha te edificado. Se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, ainda não entregou sua vida a Jesus, entrega a sua vida a Jesus agora. Arrependa dos seus pecados, se converta, pois a ira de Deus está prestes a vir, e a gente não sabe que dia e nem a hora, pois nossa vida é como um sopro. Estamos com vida agora, ninguém sabe se amanhã a gente vai estar com vida. Se Jesus voltar agora, se Jesus te levar,
Ou melhor, se hoje fosse o último dia de vida, e você parte para a eternidade sem Cristo, seu fim será triste. Então o objetivo de Jesus, o objetivo do Deus, o Criador, é salvar sua alma da condenação eterna. Amém? Então fica aí bem esclarecido. Por que que eu me intitulo apóstolo? Porque eu recebi um chamado especial da parte de Deus. Tá? Porque Deus me escolheu. Quem sou eu para questionar Deus? Se você acha que eu não sou merecedor desse título, quem é você para questionar se Deus me escolheu para ser apóstolo? Não existe essa de o apóstolo é maior do que o profeta é maior do que o apóstolo. O pastor é maior do que o mestre é maior do que o apóstolo. Não existe isso. O missionário é superior, ou o evangelista é inferior. Não existe isso. Uma hierarquia do próprio Deus. Deus que criou, Deus que escolheu. Foi Ele. Quem somos nós para questionar a Deus? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, muito obrigado. Agora eu quero fazer aqui uma oração por você que está nos acompanhando nesse momento. Você que está nos acompanhando, receba essa oração, porque isso é importante. Antes da oração, eu quero dizer para você que a Bíblia fala que cada um fique no lugar a qual foi chamado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que somos como um corpo: orelha, nariz, boca, perna, mão, pé, braço. Agora imagina só, se todo o corpo quisesse ser orelha, ou se todo o corpo fosse querer ser nariz, onde ficaria a boca? Se todo o corpo quisesse ser boca, onde ficaria o olho? Complicado, né? Então o olho não é maior do que o nariz não é maior do que a boca, o pé não é maior do que a mão não é maior do que o braço. Então cada um no seu devido lugar, para que todos se aperfeiçoem, ou seja, um só corpo. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só Deus, Deus quer que todos nós sejamos um só. Cada um ser individual, mas com o mesmo propósito, no mesmo espírito, de adorar ao Criador, viver eternamente e servir a Deus. Amém? Então vamos orar. Grandioso Deus, Pai soberano, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesse momento eu oro por esta pessoa que está assistindo nesse momento este vídeo, que está ouvindo esta mensagem, ou que acabou de ouvir essa mensagem. Deus Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que vá ao encontro desta pessoa e abençoe ela, e abençoe a família dela, e os guarde, e os livre de todo mal. Não deixe que ela seja enganada pelos falsos mestres, pelos falsos pastores, pelos falsos apóstolos, ou falsos missionários, evangelistas. Tenha misericórdia e cuidado desta pessoa, que ela venha ser instruída por os homens escolhidos pelo Senhor, e que ela venha se convencer de que o Senhor é Deus, e que ela venha se aperfeiçoar na palavra do Senhor e ser salva, não só sua alma, mas que o Senhor possa libertar das enfermidades, de todo mal que os aflige, que ela possa estar preparada para o arrebatamento da igreja, que ela possa estar preparada para o dia da morte, que a gente não sabe se vai ser hoje, se é amanhã, ninguém sabe nem a hora nem o dia, só o Senhor sabe. Somos como um sopro, só o Senhor sabe nosso último segundo de vida, nosso último minuto, nossa última hora, nosso último dia, nosso último mês, nosso último ano, só o Senhor sabe. Por isso, ó Deus Todo-Poderoso, que se cumpra em mim a tua boa obra, que se cumpra na vida desta pessoa a tua boa vontade, que a Bíblia diz que tua boa vontade é salvar todos os nossos familiares, todas as pessoas da terra. Mas nem todos se salvarão, porque nem todos aceitem. Mas aquele que aceitar será salvo na pessoa do Senhor e herdará a vida eterna e se livrará da condenação eterna. Eu oro nesse momento por esta pessoa que está nos ouvindo, e oro também pelos seus familiares, e também oro pelo ministério qual o Senhor colocou dentro de mim, para que eu possa realizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor possa estender a tua mão
abençoando hoje e sempre cada pessoa que ouviram e que hão de ouvir esta mensagem. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, assim peço e te agradeço, Senhor Jesus. Amém. E glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Parabéns você que iniciou nessa live, ou melhor, que começou e assistiu desde o início. Parabéns, que está aqui nos acompanhando. Então até amanhã, no mesmo horário, estamos juntos aí de novo, trazendo mais uma mensagem de fé e de esperança e de alerta para a sua vida. Estou aqui na cidade de Luisiânia, no interior do estado de São Paulo. Por enquanto estou anunciando o Evangelho apenas pelas redes sociais. TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. Mas em breve estarei com mais redes sociais divulgando o trabalho. E também estarei com o templo próprio, não só na cidade de Luisiânia, mas também em outras cidades. Nosso objetivo é pregar o Evangelho no Brasil e no mundo, pelas redes sociais e também nas cidades pessoalmente. Pois Deus há de preparar pastores, mestres, profetas, evangelistas e novos apóstolos para juntos fazer a obra do Senhor. E cooperadores como diáconos e presbíteros para juntos fazer a obra de Deus conforme Ele nos ordenou. Amém? Glória a Deus. Até nossos próximos vídeos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Santo, santo.